mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato. E a sacada de hoje é: o que eu aprendi... tá difícil? Deixa pra lá, mas muita gente conhece. Com o Poderoso Chefão. E por que eu tatuei ele aqui no meu braço? Se você quer saber quais são as lições que o Poderoso Chefão pode trazer pra nossa vida e por que eu tatuei, fica aí que já já eu te conto. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal para fazer parte da nossa comunidade e principalmente para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e sempre te mostrar quando lançar algo novo. Então vamos lá, o que eu aprendi com o Poderoso Chefão? No final eu conto por que eu tatuei. Beleza? Vamos lá. É uma trilogia fantástica. Pra mim, o primeiro filme é fenomenal. O segundo é maravilhoso. O terceiro é bom. É muito bom, mas o terceiro é muito bom, mas fica aquém do primeiro e do segundo, né? Mas também tem lições do terceiro filme, né? E qual que é a primeira lição? Qual a primeira lição que eu levo desse filme, dessa trilogia? É a seguinte: um homem que não cuida da família nunca será um homem de verdade. E isso pra mim é assim, você já viu, eu já coloquei no Instagram, já coloquei em um monte de lugares, e antes de eu trabalhar com marketing digital, eu já não falava, né, não postava em nenhum lugar, claro, mas, aliás, eu acho que cheguei a postar essa frase no meu Facebook pessoal, mas eu sempre, desde que eu ouvi, eu falei, nossa, que lindo isso aí, porque eu tenho um senso de cuidar da minha família muito forte, e aí, quando eu ouvi isso num filme que tava me impactando tanto, fortaleceu ainda mais, e ainda também tem todas as circunstâncias que eu já vivi, isso fortaleceu muito pra mim. E tá, enfim, né, discutível hoje a postura muitas vezes dos homens ou até dos responsáveis, vou colocar assim, né, porque antes vamos colocar que era muito os homens os responsáveis pela família, hoje não, né, hoje as mulheres e os homens ali, muitas vezes até quem sabe, as mulheres estão acima dos homens e enfim, mas estatisticamente eu não sei de nada, então fica aí a sua realidade, né, você mulher, você homem, entenda essa frase e adapte pra sua realidade, ok? E eu vejo isso com muita força, com muita intensidade. Se você não cuida da sua família, você não é uma pessoa com merecimento de verdade. Essa é a minha concepção, porque muitas vezes a gente fala, ai, nossa, tadinho da África, tadinho dos mendigos, tadinho de qualquer âmbito que pra você seja injustiçado hoje, mas pô, e a pessoa que tá do teu lado, você tá cuidando? Você tá fazendo o que com ela? Sabe, você tá tratando ela bem? Você tá ajudando ela? Você tá percebendo se ela precisa da sua ajuda? Como tá sendo a sua postura? E essa frase sempre me reconecta com isso. É óbvio, a gente se desconecta, tá? É como um banho. O banho você não toma uma vez e você pra sempre não vai precisar tomar. Se eu constantemente, motivação é assim, esqueci quem fala isso, que motivação é que nem banho, toma-se todo dia, né? E é a mesma coisa, você se reconecta com conceitos diariamente. Então, se reconecte com esse diariamente, cuide da sua família, entenda que isso é necessário para você ser uma pessoa de verdade. Segundo ponto, que é uma cena que eu adoro, é logo no início, inclusive é a que tá tatuada aqui, que é sobre respeito. E o Bonacera, na hora, né, ele quer vingar a morte da filha... A morte não, perdão. Puta, pode ser que eu esteja dando spoiler pra você, mas é muito simples isso aí, bem no início também. Mas ele, enfim, ele pede um favor pro Poderoso Chefão. Só que ele pede esse favor de uma forma desrespeitosa, na concepção do Don Corleone. E aí ele fala isso, poxa, você vem aqui na minha casa e você me trata com tanta falta de respeito. E mesmo ele reafirmando isso, ele continua tratando ele com falta de respeito na concepção dele. Então, isso me reconecta com o sentido de respeito. Entenda que respeito para cada um é uma coisa. Acredito eu, não dá para, claro, né, definir, mas que o Bonacera não tava com essa intenção. Mas talvez pelo desespero, pela situação que ele tava, ou até pela forma como ele se comunica, aquilo era natural para ele. Então o que eu quero dizer é, o que é natural para você não necessariamente é natural para o outro. Então entenda que quando a pessoa está se sentindo desrespeitada, mesmo quando você não a está desrespeitando na sua concepção, é o que importa. Se ele está se sentindo assim, assim é. Logo, não é, não, mas eu não quero que você se sinta assim. E daí? Eu me sinto. Então adapte, mude a forma como você está lidando comigo, pelo menos. Agora, se você quiser lidar com outras pessoas assim, aí é você com outras pessoas, mas comigo não. Eu quero esse respeito. E eu acho isso fantástico porque você também deve exigir isso, certo? Eu sou uma pessoa que, assim, respeito é um valor muito alto pra mim, muito alto mesmo. Eu não gosto de incomodar as pessoas, eu gosto efetivamente de respeitar as pessoas nos direitos delas, tá? Ou no que é pedido por elas. Isso pra mim é muito forte. Eu gosto de ser respeitado e gosto de respeitar, e pra mim ficou bem claro isso. Respeito pra você é uma coisa, pro outro é outra. Porém, vivemos em sociedade e temos que entender qual é a definição de respeito pra cada um para ter uma melhor convivência nos nossos relacionamentos. Terceira lição, que é
olha, fantástica, 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 que é: não odeie o seu inimigo, pois isso atrapalha seu raciocínio. É claro que da forma como ele fala, né, leva um pouco mais para uma parada um pouco mais violenta. Só que qual é a ideia aqui? Para mim, a ideia é fantástica de autocontrole. Muitas vezes eles repetiam, porque, poxa, eles eram quase assassinados muitas vezes. Não vou dar spoiler, vai que você não assistiu, né? Eles passavam por situações disso, que é óbvio, é a máfia, né? Um muitas vezes querendo matar o outro. E o que o poderoso chefão, e nesse caso foi o Michael Corleone que disse: não odeie o seu inimigo, quando ele estava treinando o sobrinho dele para, quem sabe, aí você vai descobrir no filme, se tornar o dom da família, que é o cargo mais alto da família, né? Não odeie o seu inimigo, isso atrapalha o raciocínio, é quando ele mostrava para, enfim, quem era um pouco mais inexperiente no negócio da máfia, é que muitas vezes o que os caras estão fazendo com você é questão de sobrevivência, e não do lado pessoal, porque ele não gosta, porque ele quer, por mais que, né, poxa, eu tô te matando, né? Enfim, mas adaptando para nossa realidade, muitas vezes a gente odeia com extrema facilidade as coisas. A pessoa desagradou a gente em um ponto, a gente odeia essa pessoa. Ou, não fez isso, eu odeio. Ou, descumpriu o segundo ponto, que é o respeito, eu odeio. A gente fala com extrema facilidade, eu odeio. Até da mesma forma como eu amo, né? E o que acontece? As emoções, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, elas tendem a atrapalhar o nosso raciocínio, né? Porque elas têm o seu papel, obviamente, mas não é o foco do que eu tô falando agora, tá? Por isso que eu vou falar do ponto. E se quiser saber um pouco mais de emoções, vá lá, tem vídeos que eu falo disso. Digita aí emoções no meu canal que você vai achar várias. Nesse sentido, quando você põe lá o óculos das emoções, seja amor, ódio e tudo mais, você tende a exagerar as coisas, tá? Por exemplo, quando você ama uma pessoa que você ama demais, você tende a exagerar as qualidades dela. E uma pessoa que você odeia demais, você tende a exagerar os defeitos dela. E aí, o que ele quer dizer com essa frase é: não odeie e também não ame demais, porque isso atrapalha seu raciocínio, você se desconecta com a realidade. E como eu falo sempre, o mestre da persuasão, ele se conecta com a realidade, ele aceita a realidade como ela é e trabalha com base naquilo, ao invés de trabalhar com base no mundo que não existe. E se as pessoas fossem todas honestas? Não, não é assim, ponto final. Como que eu lido com isso? Então, essa é a ideia: não odeie o seu inimigo, pois isso atrapalha seu raciocínio. E o quarto, tome cuidado com o que você vai ouvir agora e segura, ouça até o final para você entender bem. A frase é a seguinte, que é dita pelo Dom Corleone, Dom Vito Corleone, que é: mulheres e crianças podem ser descuidados, homens não. Mas calma lá, é lógico, essa frase foi dita numa realidade totalmente diferente, então adapte homens e tudo mais para a sua realidade. Eu não estou dizendo aqui que homens apenas, essa mensagem é só para homens, não. Você mulher, você homem, enfim, a ideia é autorresponsabilização. Poxa, um pai de família lá, ele não acreditava, por exemplo, que se acontecesse alguma coisa errada, era culpa da criança, da mulher, da mãe, de qualquer coisa. E hoje, eu tropecei, a culpa é do chão, né? Eu chutei a mesa, a culpa é da mesa que tava lá. Nunca a culpa é minha, que eu tô desatento olhando no celular e chutei a mesa, né? Trombei com alguém, e acontece, você tá lá no celular, se tromba, e ainda você olha com a puta cara de lá, ó, né? Sendo que a pessoa ainda que foi agredida por você que tava desatento. Então a ideia dessa frase é autorresponsabilização. Não importa em qual âmbito, não importa em qual ambiente, não importa em qual área da sua vida e não importa o seu sexo, é autorresponsabilização. Entenda uma coisa, a única variável que você controla é você mesmo. Thiago, mas poxa, eu assisto seus vídeos até pra melhorar, lidar melhor com as pessoas. Claro, isso é extremamente possível, como é real, até porque eu melhoro muito os meus relacionamentos e inclusive muitas vezes ajudando quem está disposto a ser ajudado. Agora, é claro que eu não tenho controle sobre aquilo, então em quem eu foco? Em mim mesmo. Então, por exemplo, se um aluno, em qualquer pessoa, minha mãe, meu irmão, meus amigos, pessoas até que não são, colegas, por exemplo, o que acontece? Qual é a variável que eu controlo nesse relacionamento? Então eu sempre vou focar no que eu posso fazer, no que eu posso mudar e no que eu errei. Não no que ela fez, o que ele fez, o que ali podia ter sido feito diferente por ele, por ela ou por qualquer pessoa que seja. Deu pra entender? Então é autorresponsabilização. Essa é a quarta lei. Agora, por que, Thiago, que você tatuou, né? Por que você tatuou? É o seguinte, faz muito tempo já, sei lá, não lembro, devia ter 19 ou 20 anos, foi em 2013, 2012 ou 11, foi por aí, né? E por que eu tatuei essa frase? Foi porque era um momento que eu tava me sentindo muita pressão. E essas leis, elas já tinham sido absorvidas por mim. Mas é lógico, você precisa internalizar, você precisa ter mais, enfim, você precisa de tempo
para viver com base nessas leis, né? Saber é uma coisa, viver com base nela é outra, né? Saber que existe algo. Você pode assistir meu vídeo, sair daqui, você sabe o que eu falei, mas não faz o que eu falei, por exemplo, né? E tá tudo bem, desde que funcione e seja bom para sua realidade. Então o que acontece? Na época eu tatuei, porque eu tava com tanta pressão, tava até me sentindo um pouco sozinho, começando a empreender, lidando com várias situações adversas, pessoas que não são coerentes, que muitas vezes são cruéis e tal, e isso me ajudou. E isso me ajudava a ter mais calma, a ter mais tranquilidade. Eu lembrava do senso de família, porque eu tratava muitas vezes até minha mãe e meu irmão mal, porque eu chegava estressado em casa. Isso aqui foi uma forma que eu encontrei, na época, tá, de ancorar certas leis. E como isso pode te ajudar? Poxa, faço mesmo, não tatuar o Poderoso Chefão ou tatuar a minha cara, né, como eu quero dizer. Não, é o seguinte, ancore. O que é ancorar? Uma coisa que você olhe ou sinta, enfim, música, pode ser qualquer coisa, mas vamos falar de visual, como eu tô falando de tatuagem, sei lá, que você coloca lá e que aquilo te lembre determinada coisa, te lembre determinada forma de agir. Então aquilo, por exemplo, me tranquilizava. Eu estava discutindo com muita facilidade com as pessoas. Eu olhava aqui e falava, pô, não odeio o seu inimigo. Na verdade não são, mas eu falava isso, né, para lembrar da postura que ele tinha lá. Mas é óbvio que eu tratava e adaptava para a minha realidade, que não é um inimigo, mas é uma coisa que está atrapalhando, uma emoção que está sendo gerada e que eu preciso abafar para ter melhores resultados. Então essa é a ideia da tatuagem, eu espero que te ajude, que você ancore também. Gostou do vídeo? Deixa o like, que eu já sei que você deixou, se inscreve, que eu já sei que você se inscreveu, e deixe seu comentário. Participe da nossa comunidade e vamos evoluir. Fechou? Mais persuasão, mais controle, grande abraço e até o próximo vídeo.